mereço tanto amor, pois sou tão grande, ó pecador. Como o cordeiro se humilhou e ao matador encaminhou. Só Jesus, digo só Jesus, e não há outro igual a ti. Nunca mais sofrerei tão só, nunca mais te dor chorarei. É disso que precisamos, de alguns cristãos nascidos de novo, homens e mulheres que quando vierem os problemas chegarem, não fujam, não se prostem, não corra desse caminho, mas tome parte disto quando os problemas se levantarem, sendo um homem e uma mulher que fiquem firme e mostre a sua cor. Olá, meus irmãos, bom dia com Jesus. Deus abençoe mais esse dia. É o sábado, o fim de semana chegou. Você deve estar agradecido porque é mais uma semana de vitória em sua vida. Bom, meus irmãos, nós vamos falar hoje, baseado na mensagem de Israel em Cades Barneia, onde o profeta ele vai nos falar sobre aquela multidão que saiu do Egito. Aquela multidão que caminhou ali, atravessou o Mar Vermelho, que viu os grandes milagres e poder de Deus movimentando, trabalhando, fazendo aquelas coisas maravilhosas através do seu servo profeta Moisés. Que grandes maravilhas Deus fez! E o povo de Israel se maravilhou. Deus livrou Israel da mão esmagadora daquele homem terrível, o faraó. Bom, Deus dá a libertação para eles. E eles então caminham para o deserto em direção à terra prometida. Mas tinha gente ali que não era realmente Israel. Tinha uma classe de pessoas misturadas ali. Então logo eles desejaram voltar para a servidão do Egito. O profeta vai dizer assim: uma multidão mista saiu, um grupo misto de pessoas. Alguns deles eram crentes, alguns fingiam ser crentes. E os grandes milagres tinham sido feitos, as pessoas saíram professando ser crentes, mas elas não eram crentes. Elas apenas fingiam. É um grande problema hoje, a qual nós vivemos no mundo exterior e interior. Você está entendendo, meu irmão? Nós vamos falar mal do mundo aí fora. Vamos falar também daqui dentro, porque lá fora finge e aqui dentro também há uma classe de crentes fingindo ser um cristão da mensagem, mas não são. E você vai entender por que não são. O profeta diz: professando serem crentes, eles não eram crentes. Esta é a razão pela qual há uma porção de problemas hoje. Poderíamos colocar nosso dedo nisso? Homens e mulheres as quais vão à igreja, professam ser crentes e não são. Eu tenho encontrado isso no púlpito, nos bancos da igreja, no púlpito também. Há muita classe de ministros, de pastores que não são cristãos, não. Não são cristãos. Não é porque estão pregando e porque são cristãos. Precisa-se viver. O cristão, ele vive essa palavra. O cristão, ele ama essa palavra, ele morre por essa palavra. Ele se sacrifica por essa palavra. Isso não quer dizer que você nem eu iremos ter momentos de fraqueza, não vamos cometer erro, não. Mas o problema é o seguinte: o cristão não fica prostrado.
não há ninguém infalível, concordo plenamente, mas o cristão não pode ficar prostrado diante do problema. Ele se levanta e se conserta. O cristão, ele não pode ficar sem confessar suas fraquezas, seus erros. Um cristão, ele não pode ficar com o rosto virado para o irmão Ciclano e Beltrano. O irmão, ele não pode ficar com o coração cheio de ódio e amargura durante anos e anos, 5, 10, 20, 30 anos. Que cristão é esse que não ama seu próximo? Desde que a Bíblia já nos ensina nós orarmos um pelos outros, amarmos nossos inimigos, orarmos por aqueles que nos perseguem. Essa capacidade do cristão é algo tão grandioso que somente podemos observar em um cristão genuíno, um Cristo vivendo dentro dele. Porque só Cristo pôde amar o seu próprio inimigo. Só Cristo pôde na cruz orar pelos que estavam lhe matando. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Bom, Jesus intercedeu por aqueles que estavam chicoteando as suas costas. Bom, mas é esse Cristo que precisa morar dentro de mim, dentro de você. Por isso o profeta, ele nos disse no começo desse vídeo que precisamos de homens e mulheres que não corram do problema. Que o problema vai vir, o problema chegou, o problema apareceu, mas você não deve fugir do problema. Você tem que resolver o problema. E qual é o problema na sua vida? Qual é o problema que estamos vivendo hoje nessa perplexidade, complexidade hoje do Brasil? De um lado uma pandemia natural, do outro lado uma pandemia espiritual e as pessoas estão todas alvoriçadas, mas o cristão, ele permanece no centro, porque Cristo é o seu centro da sua vida e ele dá a mão para todos e tenta resolver o problema. Não compactuando com o pecado, com a fraqueza de ninguém. Não é isto. Bom, ele tem encontrado isso no púlpito, tem encontrado na fila de oração, tem encontrado isso em toda parte, onde homens e mulheres vêm e dizem: eu sou um crente. Eu professo ser crentes, mas eles não são. As pessoas digam que são chamados para essa mensagem, uma mensagem poderosa, santa e correta, e dizem crer nela, mas as suas ações mostram que elas não creem nessa mensagem. Há determinados ministros que mostram que eles não creem nessa mensagem porque não vivem a santidade dessa mensagem, não vivem o amor dessa mensagem, não vivem o perdão dessa mensagem. Quando as pessoas elas começam a fazer divisões, compactuar divisões, isso mostra que Cristo não está dentro dela. Porque quem faz divisões é o diabo. Quando as pessoas compactuam a ditadura dentro da igreja, é o espírito nicolaíta, quando os pastores semeiam esse espírito nicolaíta, isso mostra que não é um cristão, porque nós semeamos o Espírito de Cristo dentro de nossas vidas. Bom, então aquele povo saiu, então logo eles tiveram primeiros probleminha, desejaram voltar para o Egito, desejaram voltar para os poró, para as carnes, aquelas panelas de carne, para saborear, para compactuar com aquele povo do Egito. Preferiam ser até escravo, mas desde que estivesse ali comendo daquelas coisas erradas. Bom, o profeta diz assim: não importa o quanto um homem possa tentar fingir, quando a pressão vier, ele mostrará seus melhores e piores pontos sobre isso. Bom, a pressão chegou. Vivemos sob pressão. E isso vai mostrar para você, meu irmão, se você é um cristão ou você não é. Você vai aguentar essa pressão ou você vai correr para os braços do inimigo? Quando a pressão vier, ele mostrará seus melhores e piores pontos. Pegue um crente e coloque sob pressão e observe como ele age. Pega um cristão e coloque sobre pressão e observe do que ele é feito, o que ele fará.
todos podem ir bem, todos podem louvar o Senhor enquanto o Espírito Santo está caindo sobre a congregação. Mas deixe o problema chegar e observe o que se passa. Veja o que acontece. Veja, você vai ver se ele suporta ou não. Você simplesmente não pode suportar isso, o irmão, dessa forma. Nós vamos encerrar aqui. Então, é na hora dos problemas que você vai ver realmente se você é um cristão, como você está se comportando. Todo cristão que é filho de Deus deve ser testado, provado e aprovado. Nós estamos sob esse teste, você está sob esse teste, e comporte-se como Cristo comportaria. Cristo no Calvário, olha como ele se comportou, amando, perdoando e orando, não alvoroçado, não clamando por vingança nem por ódio, mas clamando por misericórdia. Você tem direito de estar onde você desejar, você só não tem o direito de odiar onde você está. Amém, meu irmão? Seja um cristão aonde você está. Creia nessa palavra, creia nessa mensagem, não largue dela por nada neste mundo. E Cristo tem que estar dentro de você. Faça o teste sobre você quando você estiver sob pressão. Qual é as suas atitudes, qual é os seus pensamentos, qual é o sentimento do seu coração. Você vai ver se realmente você é um cristão ou você só é mais um daquele que voltaram para o Egito, desejaram melhor voltar para o Egito. Deus te abençoe. Um ótimo fim de semana, meu irmão, e compartilhe esse vídeo.